Boa noite, igreja. Arlen, eu acho que vou te levar lá para o Rio de Janeiro para você cantar lá, hein, cara? Canta muito bem, parabéns. Louvado seja o nome de Deus. Vamos orar? Querido e bondoso Deus e amado Pai, queremos colocar nossa vida em Tuas mãos nesse momento. Nós queremos, de toda forma, Pai, Te adorar. E louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos trouxe até aqui. E ao abrir a Tua palavra, possamos entender perfeitamente os Teus planos para a nossa vida. Colocamos, Pai, esse culto em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você deve estar estranhando porque a gente está fazendo primeiro o culto, para depois fazer os pedidos de oração. Mas é porque tem uma reunião dos obreiros às 7h30, então a gente vai ser bem breve. Mas eu quero destacar que a palavra de Deus, quando ela é aberta, é Deus falando com a gente aprende isso na faculdade. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Souza, eu sou carioca do Rio de Janeiro, e passei para a faculdade de teologia aqui no NASP, em Engenheiro Coelho, em São Paulo. Então moro aqui, estou no meu 2º ano de teologia apenas, ainda falta metade da jornada ainda para completar, mas Deus já tem me abençoado muito, estou muito feliz em estar aqui, estou dormindo aqui na igreja, eu sou fruto aqui da igreja, estou dormindo aqui, mas eu estou trabalhando na igreja de Vila Vicentina, então tem a bicicletinha que a gente vai para lá trabalhar, depois volta para dormir, e eu estou muito feliz. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 3. João, Evangelho de João, no capítulo 3. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Todos acharam? Ninguém vai deixar de ir para o céu porque não achou João, né? A gente vai ter que esperar um pouquinho. Já abrimos, então. Aqui nós temos a história de Nicodemos. Nicodemos eu achei muito interessante, porque aqui é uma coisa muito desconexa. Quando a gente lê pela primeira vez, a gente não entende. Então a gente tem que adentrar na cultura judaica para saber o que significava aquilo que Jesus falou com ele. E eu quero ler aqui o primeiro versículo e o 2º versículo. E aí nós vamos atentar para alguns detalhes. Veja bem, primeiro versículo diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Primeira coisa que me chama a atenção aqui, ele foi sozinho, ele foi de noite. Ele não queria que ninguém visse ele. Ele foi sozinho, de boa. Ô, meu irmão, muito obrigado, hein? Coloco com certeza. Obrigado. Onde é que eu boto? Obrigado. Então agora Nicodemos ele chega para Jesus e fala: sabemos. Peraí, sabemos quem? Ele tinha ido sozinho. Sabemos quem? É a primeira pergunta que eu me faço quando eu leio esse versículo, e fico me perguntando, sabemos? Será que ele representava algum grupo? Para a gente entender melhor esse sabemos, esse plural, a gente vai ler os versículos 23, 24 e 25 do capítulo 2, que é o anterior, que diz assim, ó, versículos 23, 24 e 25 do capítulo 2, estando ele em Jerusalém, e esse ele é Cristo, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ou seja, tinha um grupo que ficava rodeando Jesus ali e via os milagres e acreditava. Não, realmente o rapaz era paralítico e ele está andando. Não, aquele ali era cego, olha, ele foi curado, realmente é verdade. Acreditavam nos milagres, mas não acreditavam que aquele ali era o Messias. Então esse grupo, ele ficava ali rodeando Jesus para tentar talvez encontrar algum furo. Era inquestionável a questão do milagre, mas a questão do Messias, eles não acreditavam. Então alguns teólogos, como esse versículo já acompanha o capítulo 3, eles já introduzem dizendo que
Provavelmente, Nicodemos fazia parte desse grupo. Era aquele grupo que viu os milagres de Jesus ali diante deles, mas não acreditava que aquele ele era o Messias. Mas talvez ele ficou com uma pulga atrás da orelha. Mas ele só foi realmente ter o impacto da graça de Cristo, do poder das palavras de Jesus, quando Jesus falou algumas coisas para ele. E aí então, nós voltamos para o capítulo 3, e no capítulo 3 ele tem lá falando o seguinte: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver contigo. E o que foi que Jesus respondeu? Quem lê o versículo 3 para mim? Em verdade... Pronto, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. Aí eu faço uma pergunta para a igreja, que resposta foi essa? Sem pé e sem cabeça, não é verdade? A gente que está do lado de fora da história, a gente pensa assim, mas que raio de resposta foi essa? O homem chega lá e fala, até endossando, falando, não, sabemos que tu és mestre. Não, mestre tu é, Rabi, tu é mestre, porque e tu veio da parte de Deus. E do nada Jesus vira para ele e fala assim, ó, rapaz, se tu não nascer de novo, tu não pode herdar o reino de Deus, sem pé e sem cabeça. Mas para a gente estar sem pé e sem cabeça, porque na verdade quando ele ouve isso, eu imagino Nicodemos agora assim, fechando a cara, ficando com raiva, não, ele está mexendo comigo. Aí ele dá uma resposta, e a resposta de Nicodemos foi qual? Talvez com um ar de prepotência, não sei. Ele responde assim, por acaso alguém sendo grande, assim que nem eu, posso voltar no ventre materno e nascer de novo? Olha a resposta dele. E aí Jesus vira para ele e fala o quê? Olha, quem não nascer da água e do Espírito, não pode herdar o reino de Deus. Aí então caiu a ficha de Nicodemos. Sabe o que Nicodemos entendeu quando Jesus fala pela primeira vez nascer de novo? Sabe por quê? Porque o maior orgulho de um judeu é ter nascido na linhagem de Abraão. E agora Jesus fala na cara dele assim, olha só filho, quer saber de uma coisa? Não adianta você ter nascido na igreja não. Não adianta você ter nascido na linhagem de Abraão não. Se você não nascer do Espírito, não nascer da água, você não é nada. Sabe o que ele fala para a gente hoje? Não adianta ter nascido na igreja, não adianta ficar na igreja 10 anos, 15 anos, 30 anos, 50 anos, se você não nascer verdadeiramente, você não vai para o céu. É isso que Cristo falou, e Ele fala para a gente constantemente, porque às vezes nós pensamos que estar na igreja é sinônimo de salvação. Eu fico indignado quando a pessoa pensa isso. Sabe por quê? Porque está completamente equivocado. Jesus falou isso para Nicodemos, e o povo ainda não aprendeu. O fato de ser da igreja não quer dizer que você está garantido que você vai para o céu. E é isso que Nicodemos ouviu. E agora Nicodemos ele vai calar a boca no texto. Ele não vai falar mais nada. E aí só Jesus que fala. E aí Jesus começa a falar com ele o seguinte. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido de espírito é espírito. O que Jesus quis dizer isso com ele, para ele? Nicodemos, você chegou aqui para falar comigo. Eu sei qual é a sua intenção porque eu te conheço, mas quer saber de uma coisa, filho? Você é carnal, você é carne, você é da carne, você é da igreja, mas você é da carne. É exatamente isso que ele entendeu. Realmente, então, imagine que agora nesse momento, Nicodemos abaixa a cabeça e Jesus não para por aí, Jesus continua falando. Jesus fala para ele no versículo 7, não te admires eu te dizer, importa nascer de novo. Olha, você não está admirado em eu falar para você que você tem que nascer de novo, você tem que restaurar a sua vida mais uma vez? E não para por aí, o versículo 8 é outra pancada. O versículo 8 ele diz, e o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esse aqui é um dos versículos que eu mais gosto, porque Nicodemos agora ouve, Jesus fala para ele, olha só, se você fosse do Espírito, você não saberia nem para onde você vai, nem para onde você vem. Você chegou aqui, talvez com o coração, tentando me incriminar, tentando achar algum furo meu.
E agora eu vou te falar uma coisa, você além de ser carnal, você não tem um pingo de espírito na tua vida. E agora ele entra em choque, talvez agora ele comece a fazer uma autoanálise na vida dele. E quem era Nicodemos? Nicodemos, quando fala no primeiro versículo que ele era um dos principais dos judeus, quer dizer que ele era do Supremo Tribunal Federal do judaísmo. Ele era como se fosse um Edson Fachin no Brasil. Ele era um camarada em que mandava e desmandava junto com o corpo do Sinédrio. Ele era um camarada de alto escalão. Ele era uma pessoa respeitadíssima e por esse motivo ele vai de noite para se encontrar com Jesus. O que ele não esperava é que Jesus estava completamente esperando a oportunidade de falar as verdades que ele merecia ouvir. E a vida de Nicodemos muda após esse encontro. A gente encontra depois Nicodemos completamente defensor de Cristo. Sabe por quê? Porque quando a gente se encontra com Jesus verdadeiramente, e Jesus fala para a gente as verdades que devemos ouvir, a nossa vida muda completamente. Não tem como a gente se encontrar com Jesus e continuar a mesma coisa. Naquele dia, Nicodemos, ele olha para dentro de si, e o que ele começa a ver? Ele começa a ver talvez um monte de podridão. Ele começa a ver um monte de coisa errada que estava na vida dele. Ele começa a fazer uma autoanálise e percebe que ainda faltava coisas para resolver com Deus. Ele viu que ele era carnal, ele viu que ele não andava no Espírito. Então, o versículo 9, ele fala: como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Agora ele se sente interessado em saber o que ele deveria fazer para caminhar junto com Cristo. Essa história ela me ensina muito, porque pela manhã a gente acorda e pensa nas nossas tarefas, e nunca pensa na nossa espiritualidade. Quando a gente vai deitar, a gente às vezes pensa apenas em dormir, talvez até pega o celular para ver as últimas mensagens, mas esquece de observar o que eu tenho feito durante todo o meu dia. Eu preciso ser luz, eu preciso entregar minha vida nas mãos de Deus. E quer uma boa notícia? Quando Nicodemos, ele se encontra com Jesus, ele começa a ver a podridão do pecado dele. E por muitas vezes nós vamos olhar uma podridão de pecado que existe em nós. E conforme nós estamos mais próximos da luz, a gente consegue enxergar até uma poeira que está nas nossas unhas, porque a luz está mostrando quem realmente nós somos. Se nós nos distanciarmos da luz, a gente não consegue mais se enxergar. Então quando você olha para dentro de si e vê a podridão do pecado, a dificuldade que você tem para ser um cristão de verdade, quando você olha para dentro de si e vê um monte de coisa que ainda está faltando, pode ter certeza que é a luz de Cristo te mostrando quem realmente você é. Foi assim com Nicodemos, foi assim com todo mundo que se encontrou com Jesus. É nesse momento em que Deus ele quer agir poderosamente na nossa vida. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós fazemos como uma criança que queria comprar um hamster, e ele chega e fala assim: pai, eu quero comprar um hamster, traz para mim. E o pai diz para ele: você não vai ter um hamster. E o menino fala de novo: pai, você não entendeu, eu juntei a minha mesada, eu só quero que você traga para mim, o dinheiro eu já tenho. E o pai vira para ele e fala:
Filho, é você que não entendeu. Eu disse que você não vai ter um hamster. Aquele menino vai dormir muito triste, arrasado, chateado com o pai. Aquele pai acorda de manhã cedo, vai dar um beijo no filho, o filho está com a cara emburrada, não queria saber de olhar para o pai. Quando o pai dobra a esquina, aquele moleque pega o dinheiro e ele vai lá na feira, começa a compra o hamster, chega em casa e fica a manhã inteira, nem toma café direito, começa a brincar com o hamster e fica brincando. Chega meio-dia, nem quer saber de almoçar, brinca com o hamster. Quando chega de tarde, ele está feliz da vida, porque já pegou uma amizade muito grande com o hamster, e ele continua brincando com o hamster. E a história acaba, e você deve se perguntar, que raio de história é essa? Sem pé e sem cabeça? Mas sabe qual é a lição de moral? É que quanto mais aquele menino brincava com o hamster, menos queria que o pai voltasse. E por muitas vezes a gente brinca com o hamster. É por isso que a igreja não se movimenta para levar a mensagem, porque não quer que Cristo volte, porque a brincadeira com o hamster está gostosa demais. É por isso que Jesus falou para Nicodemos: você, filho, é carnal, você precisa nascer de novo da água e do Espírito, porque falta coisa na tua vida. Você é legalista, você não veio com bom coração até a mim, mas eu quero te apresentar uma solução para a sua vida. E é isso que Cristo fala hoje para essa igreja, que a gente possa nascer de novo, que possa brotar dentro do nosso coração a vontade de estar com Cristo. Nós vamos ouvir mais um louvor, enquanto o Arley vai cantando, vamos fazer a nossa meditação com o nosso Deus. Decidi servir a Ti de todo o coração, entregar-me por completo ao meu Rei. Decidi ser fiel e nunca mais negar que eu sou Teu e Tu és meu Deus. Decidi que as duras provas eu irei vencer, confiando tão somente em Teu poder. Decidi na escuridão eu em Ti enxergar. Decidi ser Teu, eu decidi Te amar. Eu decidi servir a Ti, meu Rei, e não mais a dois senhores servirei. Eu decidi ser fiel a Ti, e não mais a dois senhores servirei. Decidi por Tua palavra em meu coração e viver a vida que Tu tens pra mim. Decidi que nem a morte me assombrará, pois a minha vida em Ti escondida está. Decidi ser apenas um servo vencedor, dedicando-me a amar o meu irmão.
Decidi doar-me mais e não questionar. Decidi ser teu, eu decidi te amar, eu decidi servir a ti, meu rei. E não mais a dois senhores servirei. Eu decidi ser fiel a ti, e não mais a dois senhores servirei. Eu decidi servir a ti, meu rei, e não mais a dois senhores servirei. Decidi ser fiel a ti, e não mais a dois senhores servirei. E não mais a dois senhores servirei. Oh, oh, oh. Amém. Amém. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou aos homens, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Oremos. Querido e bondoso Deus e amado Pai, somos terríveis, né, Pai? Somos pecadores demais. Não conseguimos nem entender como é que o Senhor nos ama. Parece que o Senhor tem uma queda por pecadores. Parece que o Senhor fica com os olhos brilhando quando tem um pecador miserável que entra na tua casa. E você, Pai, é tão incrível para nos perdoar, tão maravilhoso, que faz o nosso coração palpitar de esperança, de que a gente vai sair dessa. Portanto, Senhor, queremos nos reconciliar contigo. Queremos hoje ter o nosso dia de salvação. Abençoe nossa vida, nos dê a tua graça, a tua paz, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor.